Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma live sobre direito previdenciário. Hoje nós iremos fazer uma live com a nossa querida professora Gisele Cravichinchim, que acabou de entrar conosco aqui. Vou enviar o convite para a professora para ver se vai dar tudo certo. Hoje estamos pelo Insta da UAB, convidem todos os previdenciaristas, todos os nossos colegas, que o tema hoje é de muita relevância, muito importante para todos nós. Vamos para a professora Gisele, para que a gente comece aí o nosso bate-papo. Encerrando a nossa noite de terça-feira. Olá, boa noite. Tudo bem, professora Gisele? Seja muito bem-vinda. Olá, estamos aí com problema de conexão com a professora. Vamos esperar normalizar. Enquanto isso aí, vamos enviando aviãozinho aí, vamos convidando os amigos, vamos convidando os advogados previdenciaristas. Aproveitar que nós teremos aí um aulão com a professora Gisele. A professora Gisele caiu, mas vamos continuar aqui, vamos tentar novamente. Vamos ver se agora vai dar certo. Oi! Olá! Vamos ver se Boa agora noite, melhorou. tudo bem? Tudo Vamos ver bem, se e agora dá você? certo a conexão. Prazer, professora. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Deixa eu botar um filtro, porque meu olho tá... Hoje eu cocei demais, ele ficou vermelho, daí eu tenho que botar um filtro para dar uma melhoradinha, porque ele tá até menor que o outro. Então, Tudo bem ó, com vamos vocês? todas duas. E aí, professora, tudo bem? Tudo certo, tudo certinho por aqui. Agora Pessoal, frio já hoje nós chegou. teremos aí a honra de conversar com a professora Gisele. Vamos convidando todos os advogados. Hoje, pela UAB de Patos de Minas, teremos aí uma conversa muito proveitosa com a nossa querida professora. Para quem não conhece, a professora Gisele, ela é advogada, militante aí nas comarcas do Sul, né, professora? Conselheira estadual ainda, né, da UAB de Santa Catarina. Diretora também do Conselheira IBDP, estadual da OAB de Santa Catarina. diretora do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, membro do Fórum Interinstitucional de Direito Previdenciário de Santa Catarina, coordenadora adjunta das comissões da UAB de Santa Catarina, graduada em Ciências Jurídicas, especialista em Direito Previdenciário, gestão de previdência privada pela Sejusc, presidente da Comissão da Seguridade Complementar da UAB, autora de livros, professora, palestrante, certo? Peguei aqui no site no seu site aqui do escritório. Isso, a presidente, eu fui da comissão de seguridade aqui da OAB de Santa Catarina em 2015, 2013 a 2015. Hoje eu sou coordenadora adjunta das comissões aqui de Santa Catarina. Mas esse trabalho com as comissões, esse trabalho institucional é muito legal, assim, né? Nos ajuda a aproximar, a unir os advogados previdenciaristas da região. E também esse trabalho institucional através do IBDP, que tem sido uma honra desde 2013 atuar junto aos tribunais superiores, agora já em RDR também, né? Nas matérias de repetição, matérias repetitivas, para a gente poder participar mais do debate nas matérias previdenciárias, porque a gente sabe que tudo acaba terminando lá no Supremo, no STJ, e a gente tem que participar cada vez mais disso para poder realmente levar essa questão do direito previdenciário, o lado humano, né, que está sendo discutido, mas também o lado científico que está sendo discutido em cada uma daquelas teses que são firmadas pelos tribunais. Excelente. E é importantíssimo trazer essa atuação dos tribunais superiores, né, professora? Porque muitos colegas acabam, por inexperiência, deixando o processo terminar na turma recursal, quando a gente sabe que nós temos aí a TNU, temos os IRDR, temos tribunais superiores de grande importância, onde formam as nossas teses, né? Que a gente consegue a aplicação daqui nas instâncias, no início da advocacia. Então, o advogado, ele é essencial
né, a justiça e a formação das teses começam com as nossas atividades. E com grande prazer, nós da UAB Patos de Minas a recebemos aqui hoje de maneira online. É o lado bom da pandemia, né? Que a gente consegue sim estar em todos os locais e isso facilita muito. Temos profissionais como a senhora aqui, né, para discutir um pouquinho com a gente aí sobre as estratégias da advocacia previdenciária. Então seja muito bem-vinda e vamos começar o nosso tema. Pessoal, lembrando que perguntas, coloque aí na interrogação para ficar mais fácil a visualização e vamos convidando os colegas. Nós temos potencial para grande discussão hoje no tema. Professora, a palavra está com a senhora aí. Obrigada, Kenny. Eu quero agradecer ao AB Patos de Minas pelo convite. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês. É realmente um dos pontos positivos, a gente tem que sempre olhar, né? A gente sabe que esse momento que o Brasil, que o mundo está vivendo é um momento difícil, mas é um momento também que a tecnologia permitiu que a gente se aproximasse, que a gente debatesse mais, que a gente compartilhasse mais. Isso, então, é uma das coisas positivas que a gente consegue tirar e evoluir dentro desses 2 anos que vão ser agora, né? Que a gente já passou de um ano desse momento que a gente está vivendo de mais isolamento social. E o que eu acho legal, assim, quando a gente tem essa oportunidade de falar, é que muitas vezes a gente sabe que esse ambiente do Instagram é um ambiente que a gente tem uma advocacia mais jovem, seja jovem no sentido de que está entrando agora na profissão e jovem de idade, mas também advogados que estão querendo buscar através da internet, nesse momento, né, de evolução profissional também, mais informação. E uma coisa que a gente tem percebido é que existe muita informação, sim, ainda bem, né, que a gente consegue, através dessas ferramentas também, além de se divertir, além de se aproximar, a gente consegue também aprender. E isso que é interessante quando a gente tem esse local de fala, né, de conversa, de debate, é a gente tentar dar apoio também para essa advocacia que talvez esteja começando na via previdenciária, ou talvez já esteja um pouco mais de tempo aqui, mas com a reforma esteja precisando de um pouco de apoio, de um pouco de ideia, de um pouco de estratégia, de como evoluir, de como continuar avançando na sua atuação previdenciária, seja para começar daquele passo inicial, seja para ultrapassar alguma barreira que essas novas regras, que a existência de uma reforma tenha trazido, e seja também para a gente continuar sempre evoluindo. Então, a ideia desse debate eu achei muito pertinente, parabéns para vocês pela ideia, de a gente falar um pouquinho das estratégias, né? Seja para quem está começando, seja para quem está no meio, seja para quem quer sempre estar evoluindo, independente de há quanto tempo está advogando na matéria previdenciária. Eu não sei se quer ir fazendo perguntas ou eu vou falando, fica bem à vontade, tá? Vamos falando um pouco aí das estratégias e à medida que forem surgindo as perguntas aí, a gente vai colocando. Eu brinco muito que direito previdenciário, Gisele, a gente ama ou odeia, né? E graças a Deus eu tô do lado dos que amam. Sou apaixonada pelo direito previdenciário, adoro atuar na área. E é isso, é um estudo diário, né? Nós dormimos de uma forma com uma legislação e acordamos com uma portaria nova, com uma instrução, com uma medida provisória. Então, o direito previdenciário é a atualização diária, diária. E a importância dessas lives, desses aulões que estão sendo feitos, tanto pela OAB de Patos quanto pelas OABs do país inteiro. É uma forma que nós temos de atualizar, né? De termos aí uma hora, né, de aula excelente. A gente participa de muito seminário, de muita coisa, mas ali tem, como são vários painéis, acaba que fica fracionado, 30 minutos para um, 40 minutos para outro. Então, eu sempre falo com o pessoal da Comissão de Direito Previdenciário, especificamente, da qual eu faço parte, como para os demais colegas, que é uma oportunidade que a gente tem de interagir. Então, vamos lá, vamos beber da fonte, né? A professora Gisele, ela é autora de livros, junto com o professor Lázaro, e ela tem também cursos específicos do regime próprio de previdência social. Então, para o colega que quer atuar, entre aí no site do... Qual que é o curso, professor? Esqueci o nome do... Notório Saber. Notório Saber. Notório Saber. Hoje até a gente está lançando um curso de aposentadoria dos professores. A gente está falando lá no curso de regime geral e regime próprio. As duas coisas a gente
vai começar a fazer alguns cursos por categoria, porque a gente sabe que tem categorias que tem mais de um regime, muitas vezes, então a ideia é ir Sim. avançando nisso. Professores, médicos, né? Eles sempre tanto atuam quanto no Isso. regime próprio quanto no regime geral. Excelente. São Então fica o categorias que às vezes convite de têm até vocês 3 aí. regimes, né? Conseguem ter até 3 aposentadorias diferentes. Então, a ideia é ir tratando um pouco disso, né? Mas esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar no tocante Então à vamos lá. estratégia, né? Vamos falar então um pouco sobre a estratégia para continuar evoluindo na advocacia previdenciária ou para você entrar na matéria, né? A primeira coisa, e como você bem falou, no previdenciário, a gente tem muita novidade sempre. A gente está num momento de mais intensa novidade, porque é pós-reforma. Então, na pós-reforma, a gente tem muitas normativas interpretativas. Porque o que acontece? Vem uma regra nova e o INSS tem que começar a interpretar como é que ele vai aplicar aquela regra, os sistemas têm que ser adaptados, daí depois começa a vir a discussão dos advogados dizendo, olha, não concordo muito bem com isso aí. E daí isso chega no judiciário, daí o judiciário tem que dizer quem que está certo nessa disputa, se é o INSS, se são os advogados, quem que está interpretando direito essa nova regra. E nessas novidades constantes pós-reformas, que a gente já viveu em outros momentos e que está vivendo agora, o estudo constante é uma necessidade, né? Ele é o que vai fazer o diferencial para você continuar evoluindo, porque não adianta eu achar que eu estudei a regra anterior e agora eu vou conseguir, né, e dando um jeito. Não, a gente tem que mesmo aprender a regra nova, e aprender a regra nova começa lendo a lei seca, lendo a reforma, depois a gente lendo doutrina, a gente assistindo lives, a gente assistindo aulas, a gente pensando também e a gente fazendo os cálculos, para a gente entender bem uma regra previdenciária, e o previdenciário tem essa peculiaridade, ele envolve cálculo. Então a gente Sim, começa a ter que fazer simulações, a entender como é que o resultado matemático financeiro existe. A gente lê um texto e aquilo vira um valor em reais, né? Aquilo se transforma na vida do segurado num benefício econômico. Então, tanto a leitura e o estudo, quanto que daí o segundo ponto, né? É simule. Não interprete só no achismo. A primeira coisa é estude e aprenda as regras. As antigas e as novas, porque a gente trabalha com direito adquirido. Segunda dica, né? De estratégia. Você tem que ter um programa de cálculo. Pode ser um programa, né? Existe um gratuito que eu gosto muito, mas que é só das regras anteriores, ainda não foi adequado, que é o da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que é o JusPrev, tá? Ele, até a reforma, ele faz os cálculos, com exceção da vida toda, ele faz os cálculos, mas quando a gente está pós-reforma, ele ainda não foi adaptado. A gente já pediu, está esperando lá, todo mundo torcendo, mas ainda não está pronto, então a gente precisa ter algum outro programa de cálculo. Eu não estou aqui para dizer qual é o programa que vocês têm que usar, o que eu estou dizendo é que para a gente poder transformar o direito em resultado de benefício, em resultado econômico para o nosso segurado, a gente tem que ter algum programa de cálculo, uma planilha que vocês façam e que possa transportar a lei para dentro do resultado do benefício, tá? Então a gente tem que estudar, tem que conhecer a lei e a gente tem que conseguir fazer o cálculo para saber qual é o valor devido em cada caso, qual é o tempo total em cada caso, qual é a regra que ele cumpre até 13/11/2019, qual é a regra que ele cumpre até hoje. Para isso a gente precisa ter, sim, uma planilha de cálculo de tempo e uma planilha de cálculo de benefício. Então, essas isso são as duas. demonstra, né, professora, que a busca do melhor benefício hoje ele não está resumido à atuação do servidor do INSS, né? Muito Não. pelo contrário. Hoje o advogado previdenciarista ele tem que entender das técnicas, das regras de transição e ver e simular mesmo, como você colocou aí, para ele ter certeza, porque o melhor benefício hoje talvez não seja aquele benefício daquele valor específico. Tem que Exatamente, analisar se ele vai exatamente. poder, se ele vai precisar esperar mais um pouco, se ele requer agora. Às vezes o benefício para ele ser mais vantajoso, ele vai demorar uns 10 anos. É Então isso, ou nem às sempre vezes o de melhor valor é o melhor benefício, né? isso, e às vezes assim, a gente está com 4 regras de tempo de contribuição, por exemplo. Então, tem a regra dos 50%, tem a regra dos 100%. Às vezes, um pouquinho mais de contribuição já ultrapassa, já tem uma regra que melhora o valor consideravelmente, né?
Então, a gente precisa ter esses simuladores para que você possa realmente entender quanto que vai mudar se ele contribuir mais 6 meses. Quanto que vai mudar se ele pegar aquele tempo e pagar hoje, né? Então, assim, isso a gente precisa ter para continuar interpretando o direito. A gente não vai focar só na lei, a gente tem que focar em números também. É uma realidade do nosso tipo de direito, né? Do previdenciário. Exatamente. Outra coisa que a gente precisa também fazer é se adaptar. E se adaptar, neste momento que a gente está vivendo, significa desenvolver ferramentas para conseguir atender o nosse cliente. Se adaptar no meio tecnológico significa você verificar se você vai atender pelo Zoom, se você vai atender pelo WhatsApp, se vai atender pelo telefone, se você vai atender presencialmente. Como que vão ser as suas formas de atendimento? Alguns de nós, nessa adaptação pós-pandemia, fecharam os seus locais físicos de atendimento e atendem online, e eventualmente utilizam algum espaço compartilhado, às vezes até das OABs, né? Uma sala de atendimento. Então, eu não tenho mais o meu escritório, eu atendo de vez em quando em algum local, quando é necessário, mas eu atendo a maior parte dos meus clientes online. Outros de nós, nessa adaptação, assumiram algumas formas de atendimento online, mas mantiveram a maior parte do seu atendimento local, presencial, né? Por quê? Porque o cliente dele, às vezes, não tem acesso a um computador, né? O cliente dele tem uma dificuldade de utilizar certas ferramentas eletrônicas. Se adaptar não é só se adaptar no meio eletrônico, no meio virtual, é se adaptar à necessidade do nosso cliente. E essa necessidade não é igual em todas as regiões e não é igual para todos os profissionais. Então, a gente tem que sim se adaptar, mas a gente tem que ficar atento à nossa realidade, à realidade da nossa região, à realidade do nosso cliente. Então, a terceira dica seria adaptação. Mas ela vem em conjunto com a quarta dica, né? Que é não se compare, trace as suas estratégias individuais. Porque a gente destacou no início coisas positivas que a gente está vivendo e que a gente consegue acessar através dessa ferramenta que é o Instagram, o Facebook, o YouTube, esses locais onde a gente consegue trocar ideias e acompanhar colegas, né? Acompanhar um pouco mais da vida de cada um de nós, dos nossos amigos, daqueles que são amigos que a gente ainda não conhece presencialmente, mas que a gente já admira à distância, né? Só que nisso, às vezes você fica pensando, nossa, aquela pessoa atende todo dia online, eu também quero. Então agora eu vou mudar todo o meu atendimento para ser online. Só que às vezes seu cliente, ele não tem essa realidade. Às vezes a sua região não tem essa realidade. Então você fecha portas que seriam muito positivas, porque você quer se comparar ou seguir o que fulano, ciclana está dizendo que é o que você tem que fazer. Então, eu tenho visto muito um movimento a favor do planejamento previdenciário, que eu sou super adepta. Eu gosto muito do planejamento. Eu acho, como eu falei, a gente tem que simular, a gente tem que estudar, a gente tem que ver qual é o melhor benefício para cada cliente. Mas tem certas realidades, certos locais. Esse dia eu até estava falando com uma amiga que atende no interior da Bahia, e ela estava contando, olha, Gisele, aqui eu não faço praticamente planejamento, porque eu tendo rural, BPC, e o planejamento deles é muito diferente, porque assim, o máximo que eu vou conseguir programar é quando que ele vai poder se aposentar, porque o valor do benefício deles é fixo, né? Então eu vou conseguir programar o quê? Quando que ele vai começar a juntar os documentos, né? Mas as regras e o planejamento é um pouco diferente daquilo que eu faço para um servidor em Brasília, né? Que eu faço para um servidor numa capital. Então, não adianta a gente achar que fulano disse, ciclana disse que o planejamento é o que eu tenho que fazer. Será que na tua região tem necessidade de planejamento? Planejamento focado no retorno econômico do benefício? Se você atende rural, se você atende, às vezes, o BPC, talvez esse não seja o teu maior enfoque. Talvez você tenha que se aprofundar na questão médica, estudar um pouco mais a questão da pessoa com deficiência, né? Aprender um pouco mais. Está tendo tanta mudança, tanta coisa acontecendo na parte da pessoa com deficiência. Ontem mesmo até eu estava terminando de preparar uma aula sobre isso,
O IFBR, que é aquele índice de funcionalidade brasileira para fins de aposentadoria, né? Ele está sofrendo modificações. Existe um grupo de trabalho que deveria ter apresentado seus estudos agora em fevereiro, não o fez, foi postergado para setembro desse ano, e que eles estão apresentando um IFBR-M, que é um modificado, que seria para unificar todas as formas de avaliação, para o LOAS também, não só para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, tem muita coisa acontecendo em diversas áreas do direito previdenciário. E é importante que a gente entenda que a nossa realidade tem que ser respeitada e que a gente vai crescer se a gente traçar estratégias olhando para a gente, para o nosso local, e não só olhando para fora, para o que está longe, para o quintal do vizinho, para a grama do outro, né? Eu acho que Infelizmente, isso existe muito, né? e isso traz certa ansiedade. Eu vejo muitos colegas falando, nossa, não consigo fazer planejamento. Tá, talvez planejamento não seja o teu enfoque agora. Vamos pensar, quem são os clientes que estão disponíveis para você, que estão chegando até a tua porta? Ah, aqui chega muito auxílio doença, salário maternidade, enfim. Então vamos lá. Então, o que você pode fazer para fomentar esses clientes, para atendê-los bem, para conseguir, às vezes, mais clientes? Ah, mas eu gostaria, eu gosto. Vezes, começando através desses canais de comunicação online, você demonstrar, falar um pouco mais sobre essas matérias, né? Ah, então você tem um site no teu escritório, você tem um Instagram, você tem um Facebook, você tem algum lugar que você possa começar, então, a escrever frases, escrever pequenos comentários sobre alguma matéria que você acha importante, coloca isso, eu brinco assim, coloca isso no universo. Porque as coisas começam a vibrar, né, naquela mesma onda que você tá, e as coisas começam a voltar. Então, se você quer fazer uma área que você ainda não está fazendo, começa a falar sobre ela, começa a destacar essa área nos teus meios de comunicação, que as pessoas que talvez tenham interesse nisso, elas comecem a te enxergar e começam, olha, eu lembro de uma advogada que estava falando sobre isso, então vou entrar em contato. Daí, às vezes, aquela pessoa traz mais um, e aquele cliente traz mais um, e aquilo começa a evoluir. Então, não quer dizer que você está adstrita, né, ou limitada só aquilo que está chegando até você. Você pode tentar outras áreas? Pode, deve, se isso for teu sonho. Mas não deixa, não esquece aquilo que está vindo até você. Porque, às vezes, você vai focar no de fora e vai deixar de aproveitar as oportunidades que estão chegando até você hoje, né? Então, agora para a gente continuar sempre a evoluir. Isso mesmo, eu coloco muito isso aqui para os advogados da região. Aqui em nossa região nós temos muitos trabalhadores rurais, então é esse olhar mesmo, né? A aplicabilidade aí, por exemplo, do ofício circular 46, é aquele ofício que dá a possibilidade aí de você, com um instrumento ratificador, você resolver metade da carência. Com dois instrumentos ratificadores, você pode resolver a vida do segurado. Então é o foco, né? É você se dedicar, é estudar e verificar a sua realidade. Nós fazemos muitas lives, eu tenho vários professores que eu admiro, você é uma dessas professoras, adoro o seu trabalho, sigo muito o seu trabalho do Dr. Lázaro, tenho o livro de vocês, tenho a obra de vocês que vocês fazem, tenho a intenção de fazer o curso ainda do regime próprio, não tive tempo ainda, mas já está nos meus objetivos. E ter flexibilidade de atuação. Trabalhar mesmo na realidade do cliente. A professora Bruna está dando aí as boas-vindas. Boa noite, professora Bruna. Está na minha lista de convidados, viu? Em breve farei contato aí para trazê-la para Minas. Sem dúvida, é uma ótima Isso, professora professora. também. Eu penso igualzinho. Então, porque eu acho que a A gente pessoa tem tem que que atuar de acordo com a cuidar. nossa realidade. Isso, a pessoa tem que cuidar, porque é muito legal a gente estar sempre acompanhando e evoluindo junto, né? Com os colegas que a gente acompanha, mas assim, tomando cuidado para não criar uma expectativa diferente do que é a nossa realidade no momento. Não quer dizer que a gente não possa construir as oportunidades
dia você vai fazer, né? Então você tem que plantar o amanhã, mas você tem que já Sim. colher aquilo que você tem hoje, que talvez você tenha plantado lá atrás, né? Então, assim, não é igual para todo mundo, uma fórmula mágica, uma sensibilidade de perceber os clientes que estão chegando até você, em traçar estratégia para atendê-los bem e também o que você gosta. Grande de clientes, eu gosto de falar isso quando a gente fala. Está começando hoje, você atendeu um cliente, talvez ele é o teu primeiro cliente, hoje você não achou nada que coubesse para ele. Daqui a 2 anos, vai que uma tese que hoje o pessoal ainda estava construindo, né? Época de reforma, muita teoria surgindo. Uma tese se sedimenta daqui a 2 anos, você lembra, putz, eu atendi uma pessoa dela porque não cabia nada. Eu não guardei o nome dela porque eu não cadastrei aquela pessoa que eu atendi, eu só cadastro quem faz juízo-ação. Não, gente. Se você atender o cliente, Quem você nunca, né, faz o professor? cadastro dele, né? Importante como ou qual é o tempo de contribuição, ou qual é o coeficiente de cálculo, qual é o valor do benefício. Dado também você possa ter algum filtro lá na frente. Transição tal, vai ter revisão de não sei o que lá. Daí você na época da reforma e agora eu não consigo achar essas. Você precisa ter algum tipo de Excel em que cada coisa você consiga filtrar isso de alguma maneira, achar pela espécie de benefício, pela regra, pelo coeficiente. Você precisa ter alguma forma de informação. Claro, respeitando as questões de dados, né? Então, os dados do cliente você já pode. Então, aquilo que a gente continua previdenciar. A pessoa vai poder se aposentar. Deixa uma anotação na tua agenda daqui a 5 anos. Como que está o teu tempo? Você quer atualizar o teu planejamento? De aposentadoria? Agora isso todo. Pode dar planos. Então, aposentadoria, como é que estão seguir naquele atendimento daquele cliente? Você frisa o cliente também no momento em que você consegue identificá-lo, separá-lo daquele grupo de clientes que você já atendeu até agora. Eu deixo também. Hoje aconteceu no escritório exatamente isso. Eu atendi uma cliente que não preenchia os requisitos. E a minha secretária virou para mim e falou assim: doutora, mas eu vou manter essa cliente no cadastro? Eu vou ter que cadastrar toda vez, mesmo o cliente não tendo direito? A resposta que eu dei foi exatamente essa. Eu falei: sim. Ela vai constar dos nossos cadastros para que no momento que ela atinja a possibilidade de se aposentar, que a gente faça contato. Porque a realidade hoje é uma. Amanhã, né, dependendo da legislação, pode ter direito adquirido, pode não ter. E é um pós-atendimento. E o cliente gosta desse cuidado, né, Gisele? Gosta desse carinho. Porque ele se sente mais seguro. Diante de tantas mudanças que têm ocorrido, o segurado está desamparado. Porque bem ou mal, no atendimento presencial no INSS, ele tinha ali
bem ou mal, ele tinha o atendimento do servidor, ele tinha a orientação que o servidor dava para ele ali naquele momento. Muitos reclamavam, mas nós temos muitos servidores excelentes também. E hoje o segurado ele está desamparado, então é importante sim esse pós-atendimento. Eu faço esse cadastro no meu escritório. Olha só, o doutor Itamar é o nosso presidente da subseção aqui de Patos de Minas, está dando aí as boas-vindas, a boa noite. E mais uma vez, doutor Itamar, muito obrigada pela confiança. Obrigada, doutor Itamar, pelo convite também, por permitir que a gente esteja aqui. Seguir então com mais Pessoal, algumas o som da dicas, professora né? Gisele tá bom para vocês? Para mim tá falhando aqui. Vamos lá, professora. Vamos ver se o pessoal diz que avisa que eu tento trocar aqui. Para mim tá falhando um pouquinho. Vamos ver, pessoal, o som tá bom? Tá chegando bem para vocês aí? Eu botei no 4G, vamos ver se melhora. Vamos lá. Está indo. Vamos lá, próxima dica. Tá travando, ó, a professora Bruna. Tá travando um pouco, o pessoal tá respondendo aqui. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho. Melhora. Tá melhor. Agora melhorou aparentemente, tá travando. O Bernardo. Boa noite a todo o pessoal, aproveitando aí enquanto a professora estabiliza a internet lá. Zenaide, todos os colegas aqui, gratidão mesmo aí pelo prestígio. Vamos lá, professora, vamos ver se a gente consegue continuar. Será que caiu? Estamos com um pouquinho de problema lá com a transmissão, com a internet da professora Gisele, pessoal. Um pouquinho de paciência aí, vamos ver se ela consegue retornar. Isso, de volta. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver agora. Peraí. Vamos ver se agora deu. Tá me ouvindo agora, tá bom? Agora sim. Vamos ver se para Então, de vamos ver travar. se para de travar. Troquei aqui. Então, vamos ver mais algumas dicas, né? A gente já falou sobre o estudo, a questão da estrutura também, né? A gente precisa ampliar não só a questão de atendimento, mas também a gente precisa investir na nossa estrutura tecnológica, então equipamentos e tudo mais, claro, né? Mas também no controle econômico dos nossos escritórios. Como assim, Gisele? Olha só, a gente precisa ter do que é profissional. Porque para poder aplicar, aquilo que você despesas de escritório, ainda que os colegas agora trabalham de casa, né? Então, deixa eu ver, você está me ouvindo? O pessoal está reclamando aqui que está sem áudio. Está Você consegue travando, me ouvir? travando. Eu te ouço.
Pessoal, para vocês aí, como é que tá? Vamos ver se melhorou. Eu acredito, professora, que a precificação eu acho que é o maior desafio, né? Pessoal, um pouquinho de paciência. Despesas, né? Vou tentar. A internet da professora hoje está um pouco instável. Mas vamos lá, vai dar certo. Acredito que sim. Se você quiser sair e entrar novamente, às vezes melhora. Vamos ver se. Não pode cair, hein? Que a live tem que ficar gravada. Ai, ai, ai. Ver se a gente consegue estabilizar. Tá travando. Vamos lá. Agora, tá travando um pouco ainda para mim. Nós estávamos falando aqui sobre o controle econômico, a professora dando dicas de como separar os gastos pessoais, né, dos gastos do escritório. E falando da importância de precificar, que você só vai conseguir fazer essa precificação se você tiver esse controle de gastos. O valor que você recebe nos processos, ele tem que ser separado para que faça o custeio aí das despesas do escritório. Vamos ver, voltou. Voltou a professora Gisele. Nós estávamos falando aí do controle econômico, professora. Vamos ver se vai. Exatamente, essa parte do controle econômico é importante, porque a precificação, não adianta a gente acabar trabalhando de graça, por mais que a gente ame o que a gente faz, a gente tem que conseguir remunerar o suficiente para poder sustentar as nossas famílias, né? Sustentar as nossas estruturas. Então, a gente precisa aprender a precificar por isso. E para precificar, a gente precisa ter organização financeira. Não precisa ter programas extraordinários de controle, mas você tem que ter a divisão da tua despesa pessoal, da tua despesa profissional, ainda que você trabalhe no mesmo ambiente, você trabalhe de casa, né? E você precisa daí também ter alguma noção de tempo que você gasta em cada atividade, do custo de cada atividade, se você tem uma estrutura física ou não, se você tem estagiário, se mais alguém precisa te ajudar naquela elaboração daquela petição, daquele protocolo, né? Então, tudo isso deve ser analisado para aprender a precificar. Tem noção mais ou menos do percentual, por exemplo, de um processo que seria destinado a esses gastos administrativos? Olha, aqui depende muito da tua estrutura, né? Porque, por exemplo, se você não tem um arquivo físico, se você não paga um espaço para o trabalho, se você trabalha de casa, o teu custo assim, se você tem uma estrutura física, você tem funcionários, você tem estagiários que te ajudam naquilo, a tua despesa é maior. Mas assim, de lucro, digamos assim, né? Daquilo que você faz, que você tirando as despesas, né? Você deveria ter algo em torno de pelo menos uns 30% daquilo que você arrecada, né? Que você estaria, então, realmente identificando aquilo como uma coisa positiva. Algo que, além do que você gastou, você consegue não necessariamente tirar, né? Mas algo que você quer como remuneração. Sendo que, sim, não todo o lucro do você vai reinvestir. Quantas vezes por ano ou cada quantos anos você altera a tua estrutura de equipamentos? Às vezes você tem que investir no scanner, você tem que queimou uma corrigir, você tem que um novo, aprimorar numa tela,
você tem que assinar um Zoom para poder atender os clientes, né? São todas despesas que muitas vezes a gente acaba tendo que ter. E que isso, se você tirar tudo que você está, entre aspas, lucrando, você não tem reserva. É importante que seu escritório tenha alguma reserva para um momento de emergência, né? Para um mês que teu escritório não ganhou o suficiente, porque como profissional liberal, você não vai ter um rendimento estável todo mês a mesma coisa. Exatamente, né? Nós não temos o valor fixo, né, para receber no mês seguinte. Temos, se você tem pessoal e algum tipo de reserva profissional. Teu escritório tem que ter um valorzinho, esse mês deu tanto de lucro. Pega um valorzinho daquilo e coloca numa conta que fique ali para um momento de necessidade, para a história não renda. Assim como na tua pessoal, você também tem que ter um valor que você reserve do quanto tu ganha para tu de emergência, alguma coisa, né? São esses. Exatamente, tem o investimento profissional nos cursos, que é essencial, né? Nós não conseguimos atender a contento, oferecer o melhor benefício mesmo, se não houver essa atualização. Isso demanda custo. Tem que lembrar de colocar também nas despesas do escritório. Muitas pessoas colocam como se fosse uma despesa pessoal, e nem sempre, né? Não é. Isso entra na parte de investimento. E tem a questão de investimento em ferramentas, e um programa de cálculo que pode ser pago, né? Num programa para atendimento, num programa para controle de processos. São despesas que teu escritório vai tendo ao longo do tempo, né? Então é importante a gente cuidar disso também. E a novidade que está tendo aí nesses controles de processo, que nós já temos vários programas que fazem, inclusive, a busca de processos administrativos, que hoje é uma grande dificuldade que nós temos em controle de processo administrativo, porque a advocacia previdenciária, há muito tempo, ela já deixou de ser só a parte judicial. Hoje nós atuamos muito também na esfera administrativa e a estratégia de ter um programa que faça esse controle para nós também é essencial, né? Porque ficar todos os dias acessando o processo para ver se teve julgamento de recurso, para ver se teve designação de sustentação oral. Ontem, até numa live, a professora Bruna estava participando com a doutora Ana Paula de um evento que teve no IEPREV, né? Que toda segunda-feira nós temos a entrevista do bate-papo previdenciário, e ontem ela estava, e uma das perguntas que eu enviei para ela foi essa. De saber como que o advogado pode ter acesso à sustentação oral designada. Porque o e-recursos ele está constantemente fora do ar. Difícil você conseguir consultar, né, semanalmente o processo para ver se teve designação de sustentação oral. Está sempre fora do ar. Aí agora foi já incluído no meu INSS esse andamento da sustentação oral designada. E nós já temos de controle de processos que traz esses andamentos também do processo administrativo. Porque judicial já não é novidade mais, né? Assinando aí o controle de processos, ele já traz, inclusive, os andamentos processuais. E a novidade agora é na área administrativa. Então fica a dica para o pessoal ficar atento aí nos programas de controle de processo que já traz isso. A professora Bruna está falando aí, é verdade. E consultar se já é recurso administrativo com outro advogado. Então, já só dificulta aí o nosso acesso. Mas uma das coisas que eu falo é a gente ter que consultar o processo para ver o andamento. Dificulta, sim, a atuação administrativa. Sem dúvida. A professora Bruna colocando, não existe mais o e-recurso, agora é o SISREC no CRPS. Já está funcionando? Porque eu consulto, para mim está só dando erro. Eu não consegui ainda ter êxito no SISREC. Está conseguindo, professora? Fala para nós aí sua experiência com SISREC. A gente
O Esses REC, ele tem esse problema, né? A gente acaba tendo que peticionar no meu INSS e, na verdade, não vai direto para esse REC. Que eu junto ali, junta para avisar que foi adicionado algum documento lá, porque esses sistemas não se conversam direito. INSS não funciona junto com os demais. É verdade. Essa falta de comunicação atrasa a nossa vida, né? Porque tem que ficar consultando, isso demanda muito tempo. Certo. Aí o controle de processos, o controle econômico. O que mais que nós podemos colocar de dicas aqui? Tá travando, eu não entendi. A internet de novo, vamos ver se funciona. Essa última eu não entendi. Travou. Vamos ver se melhorou. Sem som da doutora José. Voltou. Vamos ver se a gente consegue. O último eu não entendi o que é. Repete, por favor. Sim. Administrativo. Conseguiram? Então, tá me ouvindo? Investir na área administrativa, né, no processo administrativo, principalmente diante de tantas mudanças, pessoal. O decreto 10.410 trouxe muita modificação aí. E o processo administrativo, né, professor, é 80% do processo judicial, caso não consiga ir êxito, né, na esfera administrativa. E para quem está começando especificamente, o processo administrativo pode ser uma chance não tão problemático como a coisa julgada no judicial, se por acaso o processo não for todo redondinho, né? Então, administrativo, muitas vezes você tem um pouco mais de chance de corrigir algum erro que tenha começado, se o processo não começou com toda a documentação, você tem um pouco mais de chance ali no recurso para a junta e no recurso para a Câmara. Exatamente. E lembrando, hoje nós tivemos comentários, não sei qual das comissões, se foi da do Estado ou se foi aqui da subseção, tiveram decisões falando da falta de interesse de agir, porque juntou documento que não passou pela esfera administrativa. Processo administrativo, ele é mais da metade do caminho andado num processo judicial, né, professora? Exatamente. Então, a importância de instruir bem o processo administrativo. E de não sair ajuizando, se o processo administrativo não está maduro, você junta mais documentos. Muitas vezes você entra com um novo pedido administrativo, você entra com uma revisão administrativa da negativa. A Bruna tem uma aula ótima sobre a revisão administrativa e a reabertura de tarefa também, né? Dando dicas de como usar essas duas ferramentas tão interessantes que a gente tem, muita gente não conhece. A revisão administrativa tem prazo de 10 anos. A revisão administrativa tem prazo de 10 anos para ser ingressada, porque o recurso são 30 dias, mas a revisão são 10 anos. Inclusive, pode ser entrada de indeferimento de benefícios. Então, tem muita coisa ali que você pode usar. Eu uso muito. E ajuda porque mesmo. Muitas pessoas ficam focadas no prazo do recurso ou às vezes em afastar aquela intempestividade do recurso. Se já passou, se o INSS tem prazo de 10 anos para revisar, nós também temos, de indeferimento ou de qualquer outra decisão que entenda que não seja aquela adequada.
se tem substância, né? Se tem fundamento naquilo ali. A professora Bruna está colocando para nós aí que é uma ferramenta pouco utilizada. Fica o convite, então, viu, professora Bruna, ao vivo, para falarmos numa live a respeito do procedimento aí, da revisão dos atos, principalmente de indeferimento. A Bruna Cabral coloca: a opinião de vocês sobre a contagem de prazo para recurso. Tempestividade, sendo em processos antigos que se transformaram em eletrônicos. Uma eterna confusão, né? Vamos ver a professora o que ela vai dizer. A junta tem sido mais leniente. Ela não houve a intimação. E no caso da revisão, daí não tem o prazo de 30 dias, o prazo é de 10 anos, fica bem mais fácil de trabalhar com ela. E após a decisão da revisão, você tem um prazo novo para recurso. Exatamente, eu uso muito essa estratégia e tem dado certo. Reabertura de tarefa também, que é muito colocado, né, que não é possível, que o servidor faz se ele quiser. Não é bem assim. Lá tem aqui para reabertura de tarefa em caso de erro grosseiro. O problema é que muitas vezes a pessoa quer, o advogado quer reabrir uma tarefa porque ele não concorda com a decisão que foi dada. Ela tem que ser aplicada corretamente, porque senão ela vai ser negada mesmo pelo servidor. Mas estratégias de mandado de segurança também para poder destrancar processo, né? Vamos ver o que vai acontecer agora com o acordo que foi homologado. Mas até então, tem várias estratégias aí que dá para a gente... Oi? O 1066, né? O acordo do tema 1066 do STF. Ah, é o tema 1066 do STF. Vamos ver como que vão ficar aí os processos, né, após essa homologação desse acordo. O que mais, professora? Investir na área administrativa. Outra coisa. Já citando aí a revisão do ato de indeferimento, principalmente, os mandados de segurança, as reclamações na ouvidoria, os e-mails para a CGT, o recurso. Exatamente. Outra coisa interessante é você ampliar para não atuar só num regime. Ampliar para, se você faz regime geral, atue em regime próprio, procure estudar regime próprio. Se você faz regime próprio, procure estudar regime geral. E uma coisa positiva da reforma, as regras estão ficando cada vez mais iguais. Então, tá ficando um pouco mais fácil de atuar junto, né, com as duas coisas. Claro que você tem o direito adquirido lá para trás, que você tem que adequar, mas assim, as regras estão ficando mais parecidas, né? Com peculiaridade de um regime para outro, mas as regras mais parecidas. Então, essa ampliação de atuação ajuda em aumentar a arrecadação do escritório, né? E ampliar, às vezes o mesmo cliente tem as duas demandas, então você poder atender ele de maneira ampla. Excelente. E o regime próprio ainda é muito carente, né, de profissional. Menos concorrência, sem dúvida. É uma área que demanda mesmo o profissional. É uma forma de, como a professora colocou, né, de aumentar a arrecadação do escritório. E a advocacia previdenciária, principalmente, apesar de todos os transtornos que nós tivemos aí com a reforma, que muitos pensavam que estavam acabando, né, que a advocacia estava no seu fim, ela tem sido mais vantajosa que outras áreas do direito. Depois, após a reforma trabalhista, nós tivemos muitos colegas que migraram para a área previdenciária. E a reforma trabalhista, sim, conseguiu fazer essa redução na área, né? A previdenciária, não. A previdenciária, pós-reforma, nós tivemos um aumento muito grande de demanda, principalmente o desespero que as pessoas estavam para se aposentar. E tem que chamar atenção para isso. Não há essa necessidade, porque muitos benefícios, eles acreditem, eles ficaram até mais vantajosos pós-reforma. Então, por isso a necessidade, a dica que a professora colocou de fazer uma simulação, de fazer uma análise, de ver a melhor regra.
Tá se comentando muito aí a regra do descarte na aposentadoria híbrida. Se é Também. legal, se não é legal, se deve ser feito ou se não deve. O problema é que o legislador deixou essa lacuna e muitas pessoas têm conseguido êxito, aumentando aí o valor do benefício com a regra do descarte. E é importante não judicializar nessa regra, focar na via administrativa, não judicialize a questão da regra do descarte. Vai na via administrativa, porque a judicialização pode prejudicar a tese ou a Sim. interpretação, enfim, né? Nesse caso, o judiciário talvez não seja o melhor local para discutir. Até porque a atividade rural já tem sido colocado muito, tanto a rural quanto a especial, para fugir do GF. Ela tem melhor interpretação na via administrativa, com os ofícios circulares, com toda a interpretação. Lembrando que a professora colocou, não há coisa julgada administrativa. Se você juntou, se pediu errado, se foi indeferido, se faltou documento, você consegue consertar ali. Então, é importante ter esse viés da via administrativa, que ela pode, em muitos casos, ser mais benéfica ao segurado. Exatamente. E um campo mais fértil para quem está começando, que consegue, né, trabalhar com um pouco mais de tranquilidade na via administrativa. A gente sabe que ela é mais demorada, não há dúvida com relação a isso. Mas, às vezes, um sim demorado é melhor do que um não rápido. Exatamente. Eu coloco isso muito para os meus clientes, sabe? Não adianta, na ânsia de ajuizar um processo, principalmente na aposentadoria especial. Eu tenho processos que estão tramitando no administrativo aí tem 2 anos. E tá tudo bem. Se eu tivesse ido para o GEF, em 2 anos eu já teria uma improcedência. Sem possibilidade de modificar. Não matava para sempre Então, aquele caso, porque daí melhor demorar um pouco mais e a gente ter um êxito. Às vezes a ansiedade atrapalha um pouco, é importante a gente explicar isso para o cliente, a necessidade. E ainda a vantagem administrativa é que nós não temos limitação de precatório. Isso. Temos a desvantagem de não conseguir o destaque de honorários, que isso já está sendo resolvido, né? A OAB já tem trabalhado para que a gente consiga o destaque de honorários também na via administrativa, que em breve, se Deus quiser, vamos ter mais essa vitória. Isso mesmo. E daí vem uma das dicas também, né? Assim, gente, conversem com o cliente, como você falou, né? Tomem o cuidado de combinar com o cliente que essa espera não é uma demora, uma desídia, ela é uma estratégia. E segundo, documente que o cliente está de acordo. A relação com o cliente deve ser documentada. O contrato de honorários por escrito. Ah, vamos esperar? Vamos, assina aqui. Ah, eu quero esse benefício que eu acho mais vantajoso. Então tá, então assina aqui que foi explicado que você que escolheu isso. Ah, eu quero renunciar para entrar no juizado. Então assina aqui. Ah, eu não quero mais esperar na via administrativa. Então assina aqui. Documentem essa relação, porque às vezes o cliente vem a falecer e algum pensionista começa a querer discutir, ou, né, o cliente esquece. É muita informação ali, ele esqueceu, e dali a pouco ele entra em contato e reclama: ah, por que você não entrou, demorou para entrar com o meu processo? Não, não demorei, a gente combinou que essa era a estratégia. E sem contar que nós temos colegas e colegas, né? Então, a gente ainda tem que contar com a falta de ética dos colegas, isso bem fundamentado, que às vezes o colega aproveita da demora, oferece uma vantagem, lembrando do contrato de honorário. Se porventura isso acontecer, junte o seu contrato no processo e peça destaque de honorário se for judicial. Se for administrativo, nós temos aí que executar o contrato. Tem que executar. Professora, nós estamos chegando aí a 58 minutos, eu não sei se o Instagram vai nos derrubar. Eu não quero correr o risco, quero deixar salva essa live para os demais colegas. Fica o convite para, numa outra oportunidade, nós voltarmos a discutir principalmente o regime próprio, que eu sei que você tem uma bagagem muito grande nessa área. Quero sim voltar a fazer essa live com você. Eu quero aproveitar e agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Professora Bruna, vou enviar o convite para que a gente possa discutir um pouco sobre o CRPS. E a palavra para você se despedir. Infelizmente passou muito rápido, mas eu estou com medo de nos derrubar e a hora que chegar uma hora. Claro. Não, muito obrigada, viu? Eu quero deixar aqui meu abraço a todos que nos acompanharam. A você um beijo, obrigada pelo convite.
Obrigada também pela paciência aqui no probleminha da internet. Eu sei Mas que faz parte, essas online é coisas assim, ao também, vivo. online é assim, ao vivo é assim, a gente se adapta também, né? Mas é uma honra poder estar aqui conversando com você. Eu quero agradecer ao AB Pato de Minas também pelo convite, a Bruna aqui, querida, e todos os demais, Kelly, Adriele, a Bruna Cabral também, que fez várias perguntas, a Paula, todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, foi um prazer, tá? Estar com vocês, ainda que à distância, sempre bom matar a saudade dos amigos assim também. E fica aqui, então, o meu estímulo, né? O meu apoio à advocacia previdenciária, que eu sei que está passando por momentos diferentes, né? A gente está tendo uma ampliação, sem dúvida, de demanda. Eu acho que você falou super bem. A reforma não nos atingiu no sentido de diminuir as demandas, ela aumentou. Mas a gente tem vários desafios, o desafio de aprender as regras novas, o desafio das constantes interpretações de normativas que são lançadas, dos sistemas que estão sendo atualizados, de a gente ter que adequar, né, e até dizer, qual é o programa de cálculo que eu vou usar, qual é a regra que vai ser aplicada no meu caso, né? Então, todos esses detalhes que eu sei que são desafios, mas a gente segue junto, segue aprendendo sempre, segue evoluindo junto, porque eu acho que é assim que a gente vai estar sempre fortalecendo a advocacia previdenciária. Eu acho que esse é o nosso papel institucional, é o nosso papel também como professores, como estudiosos, né? É dar a mão para o colega que está começando, é dar o apoio para aquele que precisa de informação, porque eu acho que assim todos conseguimos ir mais longe. Quanto melhor a gente produzir as nossas petições, as nossas teses, como categoria, como classe, mais longe vão todos os segurados, porque o que o advogado previdenciário faz é distribuir cidadania, é distribuir dignidade da pessoa humana, né? É ajudar famílias brasileiras. Então, quanto mais de nós estivermos dedicados, aprendendo, estudando, evoluindo, melhor vai ser a sociedade que a gente vive, sem dúvida. Então, muito obrigada pelo convite. Fica aqui meu beijo, meu carinho para todos vocês e um desejo de uma ótima semana, muita saúde para todos. Eu compartilho do seu entendimento, professora. No meu início da advocacia previdenciária, eu encontrei grandes barreiras, inclusive de colegas que achavam que não podia dividir conhecimento. Nós temos que dividir conhecimento, não nos tornamos concorrentes uns dos outros porque nós ajudamos, muito pelo contrário. É estender a mão ao colega, é ajudar, é fazer o que for preciso, porque o nosso trabalho leva alento a uma família. Nem sempre nossos clientes são os mais abastados, são os que recebem no teto. Principalmente no interior, o salário de benefício, né, o benefício, ele é a renda que ele tem para poder colocar comida na mesa. E prestar um serviço de qualidade é nossa obrigação como previdenciaristas. Então fica aí o nosso agradecimento em nome da UAB Patos de Minas. Parabéns pelo excelente trabalho que você faz, pela sua docência e por levar o conhecimento à nossa classe com tamanha doçura e suavidade. Você deixa o direito previdenciário mais leve. Obrigada, Tá bom? muito obrigada, viu? Muito obrigada por sua disponibilidade e fica aberto o convite aí para uma próxima. Combinado. Beijos, bom trabalho para você, boa semana, tudo de bom. Para todos, um abraço. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora, hein? Um abraço a todos, boa noite.